A geração de energia elétrica solar fotovoltaica representa uma fonte limpa e sustentável de eletricidade, sem emissão de gases de efeito estufa e com baixo impacto ambiental. Este podcast traz para vocês informações sobre geração distribuída no Brasil, onde temos a oportunidade de implementar a Agenda 2030 e assim aumentar substancialmente sua participação na matriz energética global. Seja bem-vindo. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 27 de agosto de 2020. Então, meu nome é Roberto Cláudio Moreira e hoje vou falar um pouco sobre as modalidades da Resolução Normativa 482 de 2012 e o consumo do mercado brasileiro. Esta apresentação é uma parte de uma pesquisa que fiz no site da ANEEL e de uma apresentação da Grêmio, feita pelo Márcio Takata. Muito boa, por sinal. Vou mostrar aqui a relação do mercado solar com a cadeia produtiva para atender o cliente final. E a intenção dessa apresentação é levar mais informação ao integrador, elo de ligação com o cliente final, e todos os instaladores, projetistas, empreendedores do setor, enfim, todos aqueles que se interessam pelo assunto sistema solar, energia fotovoltaica, todos aqueles que fazem parte do setor de energias renováveis. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, as modalidades, como escolher? Antes de responder essa pergunta, vamos olhar como o mercado se comporta pelo volume de equipamentos destinados ao setor. Módulos, inversores, que atendem a necessidade das mais de 14 mil empresas integradoras e como o mercado se comporta durante a crise. Vamos lá. Existem alguns tópicos que têm tudo a ver com as modalidades, o sistema de compensação de energia elétrica, as alternativas criadas pela 482, a possibilidade das conexões, quais os consumidores podem aderir ao sistema de compensação de energia, a microgeração é uma central geradora com potência menor ou igual a 75 kW e é conectada à rede por meio de unidades consumidoras. A mini geração com potência acima de 75 kW. As modalidades autoconsumo remoto, geração compartilhada, geração local, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, elas se enquadram dentro do micro e da mini geração
E o mercado brasileiro é atendido por inversores e módulos que, de acordo com a potência dos inversores, é possível você fazer o cruzamento e identificar o cliente final, se é residencial, comercial, industrial, uma usina, enfim. As informações possibilitam a você, integrador, a você, empresário do setor, fazer uma pesquisa estratégica para atender o cliente final. O volume de módulos, como mostra aqui, no primeiro trimestre de 2020 e no segundo trimestre de 2020, teve uma elevação, um aumento, né, de consumo pelo mercado de 93% com relação ao primeiro trimestre de 2019 e o segundo trimestre. Essa procura, esse alto volume, né, essa potência de 2,5 gigawatts de módulos que entraram, representa uma quantidade também de inversores. Mas quais são esses consumidores desses inversores? Então, com os módulos que chegam agora com uma nova tecnologia, né, no conceito monoperc e poliperc, aumentando mais a eficiência, né, dos módulos, houve essa modificação na tecnologia dos módulos, baseada nesse conceito, né, PERC. Essa tecnologia já tem participação significativa, né, no mercado mundial, alcançando já volumes, né, em participação, e o Brasil agora entra nessa tendência. Das 64 marcas presentes no mercado de módulos, as 10 mais adquiridas pelas empresas que estão lá na ponta, atendendo o consumidor final, o cliente final, dos 2,5 gigawatts que nós vimos anteriormente, de módulos que entraram no mercado brasileiro, 86% desses módulos, desse volume, estão entre essas 10 marcas, que participam bastante, né? É importante saber que essas marcas são fornecedores tanto de módulos fotovoltaicos como também de inversores. São os maiores players atuando aqui no mercado brasileiro. Então, vocês podem notar que também, no período, né, do primeiro trimestre de 2020, né, e o segundo trimestre de 2020, já no mercado de inversores, que atende tanto a geração distribuída e a geração centralizada. Teve no primeiro semestre, né, aqui no total, de 2.464 megawatts em potência de inversores entrando no mercado brasileiro. Comparando esse volume aqui que entrou com o volume do mesmo período, no primeiro trimestre, né, de 2019, no segundo trimestre de 2019, um aumento de 128% em comparação ao mesmo período. E qual é o perfil do cliente final e qual a modalidade está sendo conectada à rede por esses inversores? Essa é a pergunta que a gente vai achar o nicho que está, né, fazendo com que o mercado da geração distribuída cresça. 25% do volume desses inversores que entraram, desses 2,5 gigawatts, 25% foi para atender o mercado de geração residencial, onde a modalidade, geralmente, autoconsumo remoto ou geração local.
e a potência desses inversores é inferior a 10 kW. O perfil do cliente e o inversor, né, menor do que 10 kW, dá para ter uma ideia de qual a modalidade que está sendo consumida por esses clientes finais. E as classes sociais mais simples estão começando a consultar preços, né, de sistemas solares. Enfim, é uma dica para o integrador, para o empresário, para o empreendedor, até mesmo para projetos ou para aquele que trabalha com a compra do sistema de acordo com o pedido, a solicitação do pedido do cliente, que assim ele não corre o risco, né, de fazer investimentos e, de repente, fazer também estoque de alguns equipamentos que não estão adequados às modalidades que estão sendo procuradas. Aí está as 10 marcas mais procuradas de inversores até 10 kW de potência. Os sistemas com potência menor ou igual a 10 kW pertencem ao grupo B, que na 482 de 2012 é considerado como consumidor cativo, regulamentado pela Resolução Normativa 414 de 2010. Então, qual é o perfil desse cliente? É industrial? É um cliente de usina? Não. Bem, na grande maioria é residencial ou rural. Consumidor rural, ele geralmente está distante, onde a concessionária não está atendendo bem, e ele depende de sistemas, né, de energias renováveis para poder produzir, para gerar sua energia e manter, né, a sua produção. E pequenos comércios, eu digo pequenas empresas que estão, às vezes, na área urbana e elas possuem, né, ou trabalham na sua própria unidade consumidora, na sua residência, enfim. É esse tipo de cliente final. Os inversores entre 10 e 50 kW ficou assim. Os grandes players mundiais, mais uma vez presentes no segmento de inversores acima, está aí mostrando aí, acima de 10 kW até 50 kW. E depois a gente tem os inversores acima de 50 kW, que atende, né, instalações comerciais de médio porte para usinas acima de 1 mega. Também atende mercado, né, da geração centralizada. E essas são as principais marcas que atendem o segmento comercial de grande porte. O de GD e também o de GC. Enfim, essa foi a amostragem do que acontece no mercado, na cadeia produtiva, para atender o cliente final. Nós estamos focando aqui nas modalidades, mas antes eu fiz esse percurso entre o consumo de módulos inversores, que a gente pode fazer o cruzamento de acordo com a potência do inversor, a gente descobrir o cliente final e você, né, integrador que às vezes não tem assim as informações, né, devidas para poder estar oferecendo ao cliente final de acordo, né, com o consumo, a demanda dele, é uma forma de você começar a entender melhor e começar a trabalhar melhor com relação ao seu cliente. Cruzando as informações dos inversores e a sua potência, você acha o perfil do cliente final. A modalidade que melhor serve ao perfil do cliente. Vamos lá. A 482 de 2012 tem o objetivo de reduzir as barreiras para a conexão do sistema de micro e mini geração e cria condições. Esse criar condições é fundamental, porque
Essas condições são as modalidades para conexões, para esse tipo de geração de pequeno porte. Ele sempre cita pequeno porte na 482, que é o que? Vamos dizer assim, horizontalizar o mercado de geração fotovoltaica, né? Pequenos estabelecimentos, unidades consumidoras residenciais. Para quê? Para que isso gere ali na localidade empregos. É assim. Na resolução criou-se o sistema de compensação de energia elétrica. É um mecanismo que permite que a energia excedente gerada pela unidade consumidora, com micro, né, ou mini geração, seja injetada na rede da distribuidora. Tem esse nome também, chamam, né, muito de net metering, para depois ser utilizada e abater o consumo mensal. Então, nota, ele está aqui dando a condição do sistema de compensação de energia, você gerar localmente, próximo à rede, o excedente, armazenar e, no futuro próximo, você utilizar aquele excedente. Mas todos podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica? Não. Apenas os consumidores cativos, novamente, tá? Os consumidores cativos que estão à mercê de comprar energia somente da distribuidora podem fazer a adesão ao sistema de compensação de energia elétrica através de um documento chamado relacionamento operacional, que é o que facilita aqui vai chegar lá na frente, vocês vão entender, que facilita e agiliza a conexão à rede, diferente de uma das outras modalidades que vocês vão ver nos gráficos mais à frente e nas tabelas. A adesão ao sistema através do relacionamento operacional, os consumidores, né, livres, especiais ou parcialmente livres, eles não podem fazer parte do sistema de compensação de energia elétrica, conforme o parágrafo 2º da Resolução Normativa 482. Isso quer dizer que esses consumidores, que às vezes o integrador não tem essa informação, ele faz esse contato com esse tipo de cliente, ele negocia, ele se antecipa com as coisas, com as condições, cria a expectativa no cliente desse consumo, dessa condição dele ter a compensação de energia elétrica, e lá na frente não é nada daquilo, a frustração, perda do cliente, prejuízo para a empresa, porque se já tiver feito, né, contato com o cliente, de repente ter idas e vindas e aquela coisa toda, né, de, vamos dizer assim, de logística, de mandar o integrador, depois voltar, aquela coisa toda, as visitas, despesas. E quando tem despesa, geralmente já tem gasto no seu orçamento mensal. Então, é uma perda de tempo, às vezes, você passar esse tipo de informação sem, né, o integrador entender do que está falando. Para o cliente, é claro, né? Aí na tabela 1, vocês podem ver a quantidade de conexões por modalidade. Essas informações foram colhidas, né, na semana passada, né, no dia 22/8, está aí mostrando, e já deve ter mudado, é claro, evidente que bastante empresas trabalhando e fazendo ainda as conexões, mas vocês podem notar que o autoconsumo remoto é uma das modalidades que tem uma representatividade, né, nas quantidades instaladas em todo o país, e a geração local, né, na própria unidade consumidora. O mercado, né, de geração distribuída, conforme a modalidade adequada ao perfil do cliente final,
como é mostrado aí na tabela, no alto consumo remoto, já possui 39.781 unidades consumidoras gerando e 119.901 unidades consumidoras recebendo os créditos, o que é muito bom para a geração distribuída. Como vocês podem ver, no empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, somente 189 usinas, vamos chamar assim, ou microgeração ou mini geração, produzindo energia para somente 703 unidades consumidoras. Muito pouco para um tipo, né, de modalidade que abrange maior quantidade de unidades consumidoras. Aqui na geração local, você vê que é a mesma numeração, né, 240.418, por quê? A geração local é aquela que o gerador é instalado na unidade consumidora e a compensação de energia elétrica é feita na própria unidade consumidora. Na geração compartilhada, já temos 635 unidades geradoras para uma compensação de energia elétrica, né, para 2.396 unidades consumidoras. Aqui eu quero mostrar o seguinte, a potência, né, instalada por cada modalidade, ela vem mostrar aqui um volume na geração local, o que demonstra aquilo que a gente estava vendo anteriormente, né? A potência instalada por modalidade. Tem uma pergunta também muito simples, né? A potência na própria geração, na unidade, na geração local, se essas conexões elas adquiriu inversores acima de 50 kW. É uma pergunta que se faz que é para poder você se questionar e saber se esse volume aqui que está já de potência, né, já conectada na rede, se a grande maioria foi, né, de 50, claro, evidente que não, porque a gente está falando de geração local, na própria unidade consumidora, acredito eu que em torno de 10 kW até 50, ou abaixo disso, porque se tratando de unidade consumidora local, a gente está falando residencial na maior parte. E você vê que tem, né, um volume expressivo já de potência instalada. A quantidade de inversores que já, né, já estão, vamos dizer assim, aferido, né, e é autorizado pela concessionária para poder, né, manter a frequência da rede. Aí você tem aqui o total, né, mostrando bem especificamente de geração própria, né, isso no país inteiro. Aqui o alto consumo remoto, que mostra muito bem como as outras duas, né, o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras e a geração compartilhada, como ainda estão aquém desse volume aqui. E outra coisa é a divisão, né, por modalidade, né, que foram conectadas à rede da distribuidora, né, o mercado de GD se desenhando, né, o mercado da geração distribuída se desenhando para o nicho, né, de atuação, que você vai ter dois caminhos, né, um nicho. Aqui eu tenho esse gráfico mostrando que é uma observação também muito importante com relação à geração remota e à geração local. Na geração local, o alto consumo remoto, disputando, né, os dois aqui, essas duas modalidades, disputando o atendimento ao cliente final. Note que o número de geradores, né, no alto consumo remoto, aqui, o número de geradores, você vê que ele tem aqui uma faixinha verde, só de 39.781 unidades gerando para 119.901
unidades consumidoras recebendo a compensação de energia elétrica. Com relação à quantidade de unidades consumidoras gerando para a quantidade de unidades consumidoras gerando aqui, note que é uma quantidade bem menor para um volume quase a metade da geração própria. São números que devem ser observados para na hora que você faz essas observações, você tem uma análise melhor para atuar. Mas o número de unidades recebendo os créditos é praticamente a metade, né? Como já foi dito. Aqui vocês podem ver como o mercado está bem dividido na geração centralizada e na geração distribuída. A geração centralizada em azul. E notem também que o mercado de geração distribuída, ele começa a crescer a partir de 2017. Por que isso? Porque lá em 2015, a Resolução Normativa 482 foi reformulada pela 687 de 2015 e, automaticamente, o mercado se abriu para a geração distribuída, microinversores, inversores de até 10 kW, e a geração residencial, o autoconsumo remoto, e vem aqui, vem subindo. E assim vai acontecendo o mercado, né, o crescimento do setor fotovoltaico no país. Uma coisa que pode estar ajudando depois desse período pandêmico, né, é que o mercado ele vai estar mais horizontalizado e os clientes finais vão estar entendendo melhor, né, o mercado e como adquirir o produto, o sistema. Aí estão os dois segmentos competindo, né, modos e inversores na geração centralizada e na geração distribuída. Entre essas duas, né, a geração centralizada e a geração distribuída, estão dentro as modalidades inseridas. Uma observação, né, que a gente tem que ver é o crescimento da GD, como já foi dito aí após a 687. Agora vocês vão ver como é que está se comportando as modalidades por região. Vocês podem notar que aqui a gente está falando da região centro-oeste, né? O autoconsumo remoto, lá na região centro-oeste, ela tem 3.155 unidades consumidoras gerando energia elétrica, né? Dentro, espalhado por 277 municípios. Agora que eu estou inserindo os municípios, que é para poder facilitar, né, a visualização de como o mercado está sendo, né, horizontalizado. Aqui, espalhado por 277 municípios e 9.255 unidades consumidoras recebendo, né, o sistema de compensação de energia elétrica dessas 3.155 unidades produtoras, geradoras, com uma potência de 76,316 kW. Já na geração centralizada, né, na região centro-oeste, só temos 10 unidades consumidoras gerando em 9 municípios para atender 37 unidades consumidoras. Note que ainda estão muito pequeno esse volume de geração compartilhada e empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. A geração local, 31.533, notem aqui o volume de municípios sendo atendido, 433 municípios, é um volume expressivo, é uma horizontalização, é uma municipalização da geração distribuída e do sistema fotovoltaico naquela região. Os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, também lá com o número presente, né, 148 unidades trabalhando bem, mostra que está fazendo, como é que se diz, um trabalho em cima do empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, dentro de 51 municípios. Isso aqui mostra que tem aqui um crescimento e tem uma atuação lá naquele setor, na região centro-oeste.
vale a pena fazer uma pesquisa onde está sendo, né, onde já tem empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras funcionando há mais de um ano, e para aqueles que você está em outra região, em outro setor urbano, você tirar de acordo com o consumo que está sendo, né, feito pelaquela, vamos supor, por um condomínio daqueles, e esse for um condomínio já pronto, vamos dizer assim, né, que já existe, e ele já está com um sistema fotovoltaico instalado há mais de anos, vale a pena fazer uma pesquisa lá para saber como é que está se comportando, como foi feito o fracionamento, né, para as unidades consumidoras, e ali você tem uma pesquisa, tem uma ideia para poder você levar para atender um outro cliente. É assim. Aqui você tem a região centro-oeste, né, com as unidades consumidoras e os 277 municípios que estão sendo distribuídos. Aqui nota mais uma vez na região centro-oeste como está sendo dividido o mercado, né? Geração local, autoconsumo remoto e as duas outras, né? A unidade, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras e aqui a geração compartilhada. Todas essas informações no site da ANEEL, né, do dia 22/8/2020. Poderia até ter dado uma atualizada, mas eu resolvi terminar primeiro a apresentação, porque já estava marcado e não gosto de ficar atrasado com essas apresentações. Aqui vamos ver aqui na região Nordeste, que você tem essa tabela também parecida com a região Centro-Oeste, e note que aqui a atuação do autoconsumo remoto, né, ele tem um número expressivo, 7.947 unidades produzindo, gerando energia, para 21.200 unidades consumidoras dentro de 917 municípios, está espalhado em 917 municípios, que é um número expressivo no autoconsumo remoto. E na geração compartilhada também, lá ele está atuando bem na região Nordeste. Note que tem um volume de 117 unidades geradoras dentro de 49 municípios, gerando para 317 unidades consumidoras. Já lá naquela região, você tem, né, o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras somente com 6 unidades. Pode-se pegar o trabalho que está sendo feito na região Centro-Oeste, fazer uma pesquisa, olhar como é que está sendo feito e aplicar aqui se for uma região urbana. É isso. Na região Nordeste, aqui, mais uma vez, vou passar aqui para a gente, porque o meu tempo nessa ferramenta azul é só de 40 minutos, não posso passar dele, não. Aqui na região Nordeste ainda, demonstrando a geração própria, né, local, e o autoconsumo remoto. Vamos passar adiante. Aqui a gente está na região Norte, o autoconsumo remoto na região Norte, ele tem um volume de 601 unidades consumidoras geradoras dentro de 89 municípios e 1.489 unidades consumidoras recebendo os créditos. Na geração, aqui, no empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, ainda não tem atuação nenhuma praticamente, uma unidade consumidora. É o que eu falei, se pegar e trabalhar numa região o que já está acontecendo e trazer para outra região, o empresário que tem essa visão, ele vai fazer ótimos negócios, porque ele está pegando de uma região e trazendo para uma outra já aquilo que já está sendo aplicado lá. Então, ele vai poder ter bons resultados na hora que for botar o integrador para vender, né? Para fazer o contato. Aqui a região ainda norte, né? O volume aqui, né, de autoconsumo remoto é pequeno e o número, né, de geração própria é elevado na região norte. Aqui a gente tem o autoconsumo remoto na região sudeste, aqui na nossa região, né, para 20.398 unidades consumidoras,
produzindo, gerando, em 1.236 municípios, para 56.187 unidades consumidoras recebendo os créditos do Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Na geração compartilhada, 257 unidades consumidoras, distribuída em 128 municípios, e o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, né, sendo atendido para 887 unidades consumidoras. Na geração local, 104.321 e 1.604 municípios. É um número muito expressivo. No empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, eu acredito que na região sudeste é o que tem maior número de empreendimentos dentro do país, né, vamos dizer assim, dividido nas regiões, é o que tem maior volume. Aqui mais um gráfico, mais uma tabela, né, 56.000 unidades consumidoras recebendo os créditos no autoconsumo remoto, né, as 100 unidades. Aqui são frações, né, na unidade, no empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, eles são fracionados o sistema de compensação de energia elétrica. Aqui, né, 104, né, da geração local para 20.303 do autoconsumo remoto, 373. Na região sul, nós temos 7.626 para 669 municípios, né, distribuídos, né, e 19.702 unidades consumidoras recebendo pelo sistema de compensação de energia elétrica no autoconsumo remoto. Enfim, note que a geração compartilhada em algumas regiões ela tem uma atuação, né, em outras não. Em empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em algumas ela tem, em outras não. Então, existe aí uma pesquisa boa para se fazer para saber motivo, razão, circunstância que não acontece da modalidade, né, autoconsumo, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, ter atuação naquela região. Enfim, é isso que eu gostaria de estar apresentando. Vou fazer minhas conclusões para vocês. A conclusão é que o integrador que atende o cliente final precisa, né, transmitir a informação das vantagens da modalidade adequada ao perfil do cliente. A questão da conexão. A rede se torna um problema, né, tanto para o cliente quanto para o integrador e a empresa, pois as condições de acesso compreendem ampliações, reforços e melhorias necessárias para o cliente quando se trata de usina em GD na modalidade de geração compartilhada, conforme o artigo 5º, né, do parágrafo 2º da Resolução Normativa 482. Em função exclusivamente de sua conexão, na geração local, com potência menor ou igual a 10 kW, tem uma procura significativa e se enquadra, né, ao consumidor cativo do grupo B, que é o que é estabelecido pela Resolução Normativa 482, onde a documentação necessária para se formalizar a conexão é o relacionamento operacional, que garante, né, o sistema de compensação de energia elétrica, que é o excedente foi injetado e, posteriormente, você utilizar o excedente. E é de imediato o atendimento, pois não precisa, né, de lista de participantes, indicando, né, a porcentagem do rateio, que nem acontece com a geração compartilhada e o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Já o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras precisa, né, de lista de unidades consumidoras participantes, precisa de os créditos gerados pelo micro e o mini gerador do condomínio, que pode ser, né, dividido pelos condôminos, sabendo, né, ao titular, né,
sabendo o titular definir o rateio dos créditos dentre os integrantes do condomínio. Note a burocracia que é para poder você fechar com esse cliente. Porque a concessionária, ela solicita a lista do rateio e também a cópia do instrumento jurídico que comprove, né, o compromisso daquela unidade consumidora e mais o fracionamento para aquele grupo. Enfim, é uma burocracia, é uma demora, e o integrador que não conhece dessas informações, ele vai ficar ali ansioso para fechar algum tipo de negócio com urgência, porque precisa, né? Todo mundo precisa fazer dinheiro, fazer caixa, e, de repente, no meio do caminho, a coisa fica em despesa do que receita. O instrumento jurídico que comprove o compromisso, o integrador torna-se, né, acaba se tornando um consultor, devido à complexidade da negociação para atender a modalidade de acordo com o perfil do cliente final. Imagina assim, em 30 dias, visitar 15 clientes para sistema de 4 kW e fechar 10 é ótimo em 30 dias. Agora imagina, e em 30 dias visitar 10 condomínios e só fechar um após 120 dias. Calcula a despesa, verifica e depois você me diz quanto é que você teve de lucratividade quando fechou em um, por causa da despesa toda que você tem relacionada aos 10 que você visitou, as indas e vindas e as negociações, as perdas de tempo, enfim. Bem, é isso que eu gostaria de passar a todos. Gostaria de agradecer a todas e todos que participaram desta apresentação. Vai ficar disponível no meu canal do YouTube e no Instagram e na minha página no Facebook, /Portomix Solar. Gostaria de mandar um abraço para todos os membros do Movimento Solar Livre, ao presidente do Movimento Solar Livre, Everton Martins, a vice-presidente Anabel Novas, ao Jomar Brito, diretor da Ceutec Energia e vice-presidente do Movimento Solar Livre, ao Germano Cares, ao presidente da AB Solar, Ronaldo Kolosuski, e um abraço a todos, meu muito obrigado, e que essa apresentação seja útil a todos, porque compartilhando, melhorando o trabalho, aperfeiçoando, capacitando nossos integradores para que a energia solar fotovoltaica cresça, né, e seja um crescimento organizado e distribuído para todos, né, uma democratização. Obrigado a todos, um ótimo dia.